histórico do nosso Cristo, a gente percebe que ele foi a maior figura que já existiu. E quando eu digo figura humana, porque ele mesmo sendo Deus, antes não se usurpou, mas abriu a sua glória para habitar entre nós. Esse Deus que abriu mão de ser só Deus para ser Deus homem, veio a essa terra e passou por tudo que eu e você estamos passando, mas com uma diferença: em tudo ele não teve pecado, e nos deixou esse legado dizendo: se vocês confiarem e seguirem as minhas pegadas, assim também serão. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando a gente vê um Cristo falando isso, a gente se encanta. Mas falando um pouquinho das últimas horas dele nessa terra, ele, sabendo que já seria entregue, chama os seus discípulos e diz: gente, eu estou com um desejo tão grande de cear com vocês. Em algumas versões, em algumas traduções bíblicas diz: eu estou desejando ardentemente cear com vocês. Porque ele sabia que era a última Páscoa dele, era a última ceia dele. Mas ele sempre gostou de se relacionar com o ser humano. Para você entender a mensagem de hoje à noite, eu queria que você prestasse atenção que em nenhum momento ele mentiu em nada. Todas as vezes que Jesus foi interpelado, ele falou a verdade. E pode ser que você leia e diz assim: puxa, mas Jesus era duro. Pastor, por que Jesus era duro? Veja, em determinado momento a multidão apertava ele, milhares de pessoas do lado dele. Por quê? Porque uma pessoa que cura, que transforma, que liberta, ela é assediada, é assim mesmo. Todo mundo quer estar do lado dela. E nesse momento então Jesus estava cercado por muita gente. E todo mundo estava querendo ser amigo dele, querendo estar próximo dele. Os discípulos estavam ali, então se levanta, olha para aquela grande multidão e diz assim: gente, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não é digno de mim. A Bíblia diz que a multidão começou a sair dizendo: que discurso duro é esse? Todo mundo foi embora, deixaram Jesus sozinho junto com os discípulos. Só os 12 ficaram. Quando todo mundo vai embora, os discípulos dizem: bom, agora acho que o mestre vai se acalmar e vai vir cear com a gente. Ele olha para os discípulos e diz assim: e vocês não querem ir também não? Não querem aproveitar e ir embora também? Aí o apóstolo São Pedro, que eu me encanto, diz assim: mestre, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Nesse momento ele começa a expressar um discurso duro, porque eram acostumados a ver Jesus dizendo: bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles serão abençoados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É gostoso ouvir isso. Mas de repente Jesus olha e diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todo mundo começou a ver aquele discurso e disse: ué, esse aí não é o Jesus que a gente é acostumado de ouvir. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque evangelho nunca foi sinônimo de ausência de dificuldade. Se prega um evangelho por esses dias em que nós estamos vivendo, e eu louvo a Deus porque tem igrejas como essa, como a que eu pastoreio, pastores como esses que ainda estão guardando a essência da adoração, que não se prostraram a esse evangelho barato, vendido a qualquer preço. Mas a gente continua dizendo: se quer ir para a salvação, primeiro sua cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe salvação sem cruz. Quem quiser vir após mim, ordem dele: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora o que se prega por aí: vem para a minha igreja e você vai andar de carro zero. Venha para a minha igreja e você vai andar de avião. Irmão, evangelho sem cruz não é evangelho. Não é errado andar de avião, não é errado andar de carro zero, que Deus te abençoe, mas ande com a cruz. Não abra mão da cruz, porque sem a cruz você não recebe coroa.
Fala para quem está perto de você, tem que carregar a cruz para trocar por uma coroa. Tem até um hino muito tradicional que diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, levar eu também minha Por diversas vezes, Satanás torceu para ele não levar a cruz. Quando Jesus chama os discípulos de gente, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue como ovelha muda nas mãos dos seus tosqueadores. Aí Pedro novamente puxa a espada e diz: eu te defendo. Jesus disse assim: Pedro, se quisesse, eu mandaria anjos para vir me livrar aqui. Mas é necessário eu levar a minha cruz. Porque se eu não levar, não tem coroa. O diabo dizendo: não leva. Primeiro na boca de Pedro: não vou deixar o senhor levar a cruz, eu vou te defender. Ele diz: aparta-te em Satanás, eu vou levar a cruz. A Bíblia diz que quando ele então vai receber a cruz que não era dele, você conhece a história, sabe que a cruz era de Barrabás. Aquela cruz não tinha medida dele, não era do tamanho dele, não era para ele. Mas ele leva a cruz de Barrabás como leva a minha e a sua, o meu pecado e o seu naquele madeiro. E quando então ele está com a cruz nas costas, subindo o Calvário, a Bíblia narra um momento em que as forças físicas dele se vão. E ele então cai com a cruz. No momento em que ele cai com a cruz, eu imagino todo o inferno dizendo: se ele largar, não tem coroa. Se ele largar, não tem salvação. Se ele desistir, não tem igreja do Nazareno no Rosolém, nem assembleia em Hortolândia. Se ele desistir, não tem salvação para o drogado. Se ele desistir, se ele parar, está tudo terminado. Jesus caído, a cruz no chão, a Bíblia diz que em determinado momento, um sirineu, um chamado sirineu, vai lá e toma a cruz e coloca nos ombros dele de novo, dizendo: Senhor, vá até o fim. Naquele momento era o próprio Deus usando um homem na terra, dizendo: filho, vá até o fim, porque se você for até o fim, todo o plano de salvação vai ser consumado. Se parar aqui no caminho do Gólgota, não tem salvação e a humanidade está destituída, porque o apóstolo São Paulo diz em Romanos: portanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por causa da cruz, eu e você recebemos a salvação e o intermédio de Jesus Cristo. Por causa da cruz, eu e você fomos lavados, transformados, redimidos, e o que era lixo é colocado no luxo, o que não era nada é colocado em destaque, aquilo que ninguém dava nada, ele diz assim: eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e eu pego aquilo que não é nada para confundir as que são. Eu faço isso por causa da cruz. Agora escute, ele pega aquela cruz e continua seguindo, e o inferno dizendo: não podemos deixar ele ir até o fim, ele tem que abandonar a cruz. E ele continua subindo. Quando ele chega lá no Gólgota, pegam a cruz dele e crucificam ele diante de dois bandidos, um da direita, outro da esquerda. Agora meu Jesus é crucificado. Só para você entender um pouquinho, eu poderia até me aprofundar mais isso, mas por causa de tempo não vou fazer, mas você vai entender. Se falarmos um pouquinho do sofrimento dele, ele tinha apanhado a noite inteira.